Boa noite, boa noite. Acabei de vir lá do meu Instagram. A gente acabou uma assessoria agora com a Ana, uma pernambucana, que vai imigrar já tá morando fora. A gente acabou a assessoria, corri no meu Instagram para avisar pro pessoal que estava afim de assistir essa live, para vir todo mundo para cá, porque a gente já vai começar. Eu não sei se vocês estão lembrando, mas essa live é para aquele enfermeiro que já tem algum tempo de trabalho ou que quer entender se precisa continuar pagando o INSS, se não precisa, se consegue aposentar lá, consegue aposentar aqui, se consegue levar o tempo de serviço que tem aqui no Brasil. Muita gente tem aí 5, 10, 15 anos de enfermagem pagando o INSS ou em algum concurso público e precisa estar seguro para tomar esse passo. Eu puxei essa informação, essa live pra gente, tá? Por quê? Porque é uma situação que me preocupa pessoalmente, na minha família, né, com meu marido, que também era de marinha, ele pediu baixa, eu tô só de licença por enquanto, mas muita gente pergunta pra gente, tá, Cris, mas e aí, o que eu faço? Lá se aposenta, não se aposenta? Como é que funciona? E pra gente conhecer, entender tudo isso, é que eu tô chamando todo mundo aqui e vou chamar o Dr. Mark Almas para conversar com a gente, porque ele é um advogado especialista nesse tipo de aposentadoria em direito previdenciário. Eu vou pedir para vocês para colocar as perguntas aqui embaixo. Se tiverem muitas perguntas, eu dou uma parada e vou falando com ele. Algumas perguntas que eu já recebi no meu Instagram, eu já até passei para ele, para a gente começar essa conversa. Mas se ao longo da nossa conversa tiver mais perguntas, aproveita e pergunta. Por quê? Porque esse conteúdo você não encontra nos outros Instagrams, pouca coisa na internet e muito menos no Instagram que fale de validação para enfermeiros. É muito específico, então a gente vai aproveitar bem, combinado? Então eu vou chamar agora ele, só um segundinho. E aí, se vocês já tiverem alguma pergunta, vocês já coloquem aqui pra gente. O Mark Almas, convidar. Então, ele é advogado brasileiro, traz esse trabalho há muitos anos, mora em Nova York e está entrando aqui com a gente na nossa live, doutor Mark Almas. Muito boa noite, como Boa o senhor noite. está? Boa noite, tudo bem, Cris? Boa noite a Tudo todos que bem. nos assistem. Estou muito feliz com a presença do senhor. Demorou para a gente conseguir fazer essa live, mas olha, estava muita gente querendo saber, muita gente preocupada com esse tipo de assunto, e a gente não encontra muita coisa na internet, e o que encontra são informações desencontradas, e quando a gente vai buscar um pouco mais, a gente percebe que o profissional não tinha muita experiência, não sabia explicar, ou deixava a gente na mão. Então é um prazer muito grande conseguir trazer o senhor para cá, e o nosso público quer muito ouvir do senhor como tudo isso funciona, até para ficar com o coração tranquilo e conseguir imigrar com sucesso para os Estados Unidos. Muito obrigada pela sua presença. Não, eu que agradeço a oportunidade. É uma classe vital para a sobrevivência de tanta gente no mundo, né? Todos precisam do enfermeiro. E no Brasil, infelizmente, o trabalho continua sendo cada vez mais pesado, mas cada vez menos o governo dá a importância que a sua categoria de fato merece. Então, ao longo dos anos, nós fomos percebendo direitos que vocês foram perdendo, outros que foram entrando e que não foram divulgados. Então, de repente, o interessante da live é exatamente isso: deixar claro, educar mais os nossos enfermeiros para que eles entendam direitos que eles desconhecem, que hoje eles fazem jus a esses. Exatamente. A grande parte do nosso público, até como eu já tinha adiantado mais ou menos para o senhor, são de enfermeiros que já trabalham no Brasil, estão no processo migratório, mas ainda a gente não tomou nenhuma ação. A gente não sabe se aposenta aqui, continua a pagar, aposenta lá, como fazer. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje com o senhor. Se puder contar um pouquinho da sua experiência e trazer um pouco disso para a gente, já vai valer a pena demais. Já valeu a meia-noite. Não, para nós. Assim, informar é sempre muito gostoso e muito prazeroso para mim, né? Eu sou funcionário de carreira do próprio INSS, já sou aposentado pelo órgão, apesar de aparentar relativamente pouca idade, mas eu já tenho uma idadezinha avançada. E dentro do INSS eu passei por diversos setores concursados, né? Mas entrei como analista de processos, fui a gerente de agência até auditor
né, fiscal, é o auditor fiscal do órgão. Então, foi meu último cargo, quando fico por quase 30 anos dentro do órgão, e quando eu me retiro, que a gente hoje utiliza muito esse termo, retirar, retirement, americano, né, que é aposento, eu resolvi ir para o exterior, né, e inicialmente fazendo palestras em diversos países do mundo, plantando a sementinha da cultura da previdência para o brasileiro que estava no exterior, diversas categorias, para que esse brasileiro não esquecesse de que ele era brasileiro e que ele tem esse direito no país dele, e ele estava achando que o simples fato de estar morando no exterior, ele tinha perdido os seus direitos ao Brasil. Então, eu falei, não, você tem o direito, ele está mantido, e o Brasil ele tem acordos internacionais com mais de 80 países, né? Inclusive a Alemanha, onde você ainda está por ser radicada, é um dos países acordantes, os Estados Unidos é outro, o Canadá. Então, a Europa praticamente inteira faz parte disso. E a ideia inicial foi essa, foi atender o brasileiro no exterior, né? Porque se falta informação de qualidade para quem mora no Brasil e você tem uma agência do INSS na esquina da sua rua, que dirá o brasileiro no exterior que está praticamente num voo cego, né? Então, a ideia foi essa, foi dar esse suporte, né, com a minha experiência dentro do serviço público, para que esse brasileiro ele não perdesse os direitos dele constituídos por lei e pudesse também ter a sua aposentadoria no futuro. Então, esse foi o objetivo. Então, eu fiz palestras por diversos países do mundo, continuo fazendo, mas escolhi como base de moradia os Estados Unidos, né? E daqui é que eu faço essa conexão com os outros países. Perfeito, maravilhoso. Então, para a gente começar, conta para a gente mais ou menos como funciona para um brasileiro que está morando no exterior. Principalmente, a grande maioria da gente está migrando realmente para os Estados Unidos. O brasileiro já tem algum tempo de serviço, começou a trabalhar e ele está indo para os Estados Unidos. Como é que isso funciona em relação à aposentadoria e o INSS, para ele já ter em mente que daqui a uns anos ele vai precisar organizar tudo isso e já deixar tudo pronto? Então, é super importante esse movimento que você faz hoje através da live, para que esse brasileiro não cometa o mesmo erro de que muitos que eu atendo no exterior, né, nos mais variados países. Qual é o erro mais comum que eu encontro? É o brasileiro que sai do Brasil, chega a 5, 10, 15, 20 anos, está no exterior e para de pagar a previdência no Brasil. E aí, quando o tempo é cruel, o tempo urge, e ele descobre que ele já está velho, o corpo começa a doer e ele quer parar, ele descobre que ele não tem nada a buscar no Brasil, porque uma falsa ideia do povo brasileiro eu já tenho idade, eu já posso aposentar. Não. Aposentadoria por idade é uma mistura de idade mínima mais um tempo X de contribuições. Então, o fato de você apenas ter feito a idade não te dá o direito de aposentar, né? E o brasileiro desconhece isso. Então, quando você faz uma live dessa magnitude, eu acho ela super válida e super importante, porque você evita com que esse brasileiro, no caso aqui, os nossos queridos, né, as nossas queridas nurses, né, deixem de contribuir e descubra lá na frente que está com uma lacuna, um gap muito grande nessas contribuições e elas podem estar pagando para aposentar. Então, assim, como funciona isso? O Brasil, há mais de 20 anos atrás, ele fechou acordos de previdências com vários países do mundo. Inicialmente foi lá para Portugal, Espanha, Alemanha, né? E os Estados Unidos, esse acordo veio de 2015 para cá. O que diz esse acordo? Que esse brasileiro ele tem a opção de continuar pagando a sua previdência, né? E mesmo que ele esteja legal no país acordante, ele pode ter as duas aposentadorias separadas uma das outras. Então, assim, o acordo prevê que ou você para de pagar no Brasil, desde que você esteja legal, né? Porque vamos estabelecer isso. O acordo, ele quando surgiu, inicialmente foi para beneficiar quem não tinha documento. Pessoas sem vistos de permanência nesses países. Então, como essas pessoas ficavam trabalhando de forma irregular, ou de uma forma indocumentada, Fora de status, fora né? de status,
essas pessoas não poderiam, no Brasil, solicitar seus benefícios. E, portanto, paravam de pagar e, né, aquilo que eu falei, perdiam os seus direitos. Então, quando surgiu o acordo, foi para beneficiar essa categoria de pessoas que estavam sem documentos, indocumentadas nesses países. Depois, um ano depois, foi validado que também as pessoas documentadas nesses países também pudessem ter direito a essa aposentadoria. Então, aí o leque abriu espaço para quem não tinha documento e para quem tinha documento. Então, a única situação que difere uma categoria da outra é que a pessoa que tem documento pode ter duas aposentadorias e a quem não tem documento só pode ter uma, que é a do Brasil. Então, vou te dar um exemplo. Você vai vir legal. Eu vi que você está vindo, acho que para o Texas, alguma coisa assim, não é isso? Então, você chega legal aqui. Então, você, no caso específico, se você deixar separada uma previdência da outra, Brasil dos Estados Unidos, você vai ter as duas aposentadorias, o que financeiramente é bem mais vantajoso do que você engordar dos dois países. Porque quem tem documento pode trazer o seu tempo de Brasil. Hipoteticamente, você tem 10 anos contribuídos na Marinha. Então, você traz 10 anos e joga dentro do Social Security. Você pode fazer isso? Pode. Mas eu te aconselho fazer? Não. Não, porque financeiramente não será viável para você. É viável você deixar separada, porque você recebe proporcionalmente aquilo que você recolhe em cada país. Então, sempre será mais vantajoso. Então, essa é a única diferença de quem tem documento para quem não tem. Que quem tem documento pode ter duas aposentadorias. E quem não tem documento, pelo menos a do Brasil, está garantido pelo acordo internacional. E aí entra realmente nas perguntas que a grande maioria está me fazendo, dos enfermeiros. Eles, então, o ideal é continuar pagando a aposentadoria do Brasil para quem vai legalmente, como a gente, com visto de residente? Sim, até mesmo quem enfermeiro do Brasil que venha e que não consiga o visto de trabalho, né, a aplicação de trabalho, e vai ficar indocumentado, também eu aconselho para todos os dois casos que a pessoa continue pagando, que ela não pare de pagar. E qual é a faixa de contribuição, mais ou menos? A Kátia está perguntando para a gente qual seria a faixa ideal de contribuição, para a gente ter um valor, né, substancial para valer a pena continuar pagando. Hoje, a contribuição mínima no Brasil são R$ 133 em média, né? E a contribuição máxima, que a gente chama de teto, a pessoa paga R$ 1.417, que seria para quase 6 salários mínimos, que hoje está em torno de quase R$ 7.100 para receber. Então, você tem aí, do mínimo ao máximo, você tem entre 133 a 1.417. Claro que entre esses dois valores extremos, você tem outras classificações salariais. Então, a contribuição hoje ela é livre. Antigamente, o INSS ele obrigava que você escolhesse uma classe salarial, ficasse pagando por uns 2 anos para poder mudar de um salário para o outro. Hoje não. Desde 2003, você é capaz de ir do mínimo ao máximo de um mês para o outro. Então, você escolhe quanto você vai pagar. O que você tem que ter em mente é que existe um mínimo de 133 e um máximo de R$ 1.417. E a gente pode levar, também estão me perguntando se eu posso levar esse tempo de contribuição para a aposentadoria americana. E o senhor falou que pode levar, mas que isso não seria vantajoso. Exato. Não é vantajoso por qual motivo? Não é por tempo de trabalho. Tem muita gente que tem 10, 15 anos e está preocupado com isso. Por isso que eu estou perguntando. Não é. A desvantagem está no campo financeiro, né? Porque, assim, vocês vão entender agora, vou tentar ser o mais didático possível. Digamos que então vamos pegar um número redondo de 10 anos que você tenha lá na Marinha do Brasil. Vou pegar seu caso específico para ilustrar melhor. 15. Então, você tem 15 anos na Marinha. Então, você traz esses 15 anos e vai apresentar no Social Security. O Social Security ele vai pegar seus 15 anos e vai computar tempo, não vai computar valor. O valor que você foi descontado lá só entra tempo. Valor não. Por isso que não é vantagem. Porque o Social Security não recebeu por esses 15 anos, mas ele é obrigado por lei a engolir os 15 anos. Então, ele engole os 15 anos, tempo,
mas o valor, ele é que vai decidir o quanto ele vai comprar esses teus 15 anos. E, obviamente, ele vai comprar por um valor baixo. Por isso que não é vantagem. Porque se ele comprasse pelo valor equivalente que você descontou, ok. Mas não, ele vai sempre te dar um valor bem pequenininho no tempo que ele está comprando do Brasil. Então não é jogo. É jogo você deixar separado, porque aí você, quando aposentar pelo Social Security, você vai aposentar proporcionalmente o que você declara aqui, e quando você se aposentar pelo Brasil, você também vai receber proporcionalmente o que você declarou. Por isso que é a desvantagem. Entendi. E você pode se aposentar primeiro pelo Brasil e depois pelos Estados Unidos? Me perguntaram, porque às vezes você vai completar o tempo de contribuição, a idade correta para o Brasil. E nos Estados Sim. Unidos isso é uma outra faixa de idade. Isso pode Sim. acontecer? Você já está Claro. trabalhando, você continua trabalhando nos Estados Unidos, mas já consegue se aposentar no Brasil? Eu sou um exemplo desse, eu já estou aposentado no Brasil, né? E detalhe, uma coisa importante a gente falar. O brasileiro, ele pega muitas informações através das mídias, né? E principalmente a questão do telejornal do Brasil, eles tendem a ser muito sensacionalistas. Então, nós tivemos uma reforma de Previdência em 2019 e que ficou na cabeça do brasileiro assim. Claro, houve toda uma corrente positiva de que tinha que ser feita uma reforma de Previdência. Então, se falava assim, tem que fazer a reforma, senão o Brasil não vai ter dinheiro no futuro para pagar. Começaram a vir com essas lendas urbanas, essas falácias, né? Que a coisa não era bem assim. Se você, num outro momento, quiser abordar, eu explico por quê que eu falo isso. Né? E isso, inclusive, eu gravei em rede nacional, onde eu já dei entrevista para a TV Globo, a TV Record, TV aberta, e disse que aquela reforma era mentirosa. Né? Eu tenho números oficiais para isso. Lembra, eu era auditor do INSS. Então, eu tenho acesso às contas públicas. Então, a reforma em si, ela é completamente mentirosa de dizer, assustar a população de que a Previdência ia quebrar, que não ia ter dinheiro ao longo dos anos. Mas ok, vamos então imaginar que isso era verdade. Só que ficou uma imagem para o brasileiro que a partir de 2019 só se aposenta por idade. Acabaram as outras aposentadorias e hoje só existe 65 anos para homem e 62 para mulher. Mentira! Existe uma coisa chamada artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, que reza no direito adquirido a pessoas que estavam na regra do jogo por direito adquirido da regra antiga. Então, por exemplo, eu canso de aposentar pessoas hoje em dia, mulheres com 48 anos de idade, homens com 50, que não precisa ter os 65 porque você já estava numa regra de transição da sua aposentadoria. Entendeu? Então, quando alguém aí perguntou para você se é possível aposentar primeiro pelo Brasil do que pelos Estados Unidos, claro que sim. Pelo contrário, você aposenta primeiro pelo Brasil, porque aqui nos Estados Unidos, aqui sim, obedece necessariamente à idade. Aqui ninguém aposenta com menos de 62 anos de idade. Então, você com certeza aposenta primeiro pelo Brasil, para depois aposentar pelos Estados Unidos. Que maravilhoso! Olha, muita gente entrando na live agora, muita gente mandando mensagem, dizendo que o senhor é super objetivo, que traz muita coisa positiva, que sabe de tudo. Que bom, fico muito feliz. Estou recebendo mais perguntas também no meu WhatsApp, mas olha, a Kátia perguntou aqui uma coisa que eu também tenho dúvida. Viajei, cheguei lá. Duas coisas. Quando que eu começo a contribuir? Eu já começo a contribuir no momento que eu paro de trabalhar no Brasil ou a partir do momento que eu chego lá. Se eu demorar para começar a contribuir, como eu devo fazer? E se o meu CPF fica em aberto? Se eu devo fazer se eu mostro isso no imposto de renda? Se eu faço saída definitiva? Como é que fica essa situação? Para eu continuar contribuindo no Brasil, mas residente nos Estados Unidos. Vamos lá. São 3 perguntas e 1. Não, mas eu entendi, sendo que a mais perigosa é a última, que eu vou esclarecer daqui a pouco a questão do imposto de renda. Mas vamos lá para as contribuições. Você não deve parar nunca de contribuir. Então, mesmo que você tenha uma viagem marcada para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o ano que vem, e você está se desligando do seu trabalho agora, do seu vínculo, você já imediatamente faça uma autonomia e comece a pagar uma autonomia para você não deixar o buraco
nas suas contribuições. Então, não precisa esperar chegar nos Estados Unidos para começar a pagar. Existe uma outra coisa importante aí, a alertar, que tem muito brasileiro que eu atendo no exterior, e às vezes eles estão indo numa palestra que eu faço muitas vezes até em igrejas, e a pessoa diz assim, não, eu não preciso fazer isso porque eu estou pagando lá no Brasil. Vamos agora entender o que a pessoa disse. Eu, morador dos Estados Unidos, de Portugal, da Alemanha, do Japão, estou pagando lá no Brasil. Lá no Brasil. A pessoa está pagando no Brasil com o código do Brasil. Errado. Ela tem um código próprio para quando você reside no exterior. Então, as pessoas acham que o simples fato de estar pagando no Brasil está coberto, está tudo bonitinho. Não, porque está pagando com o código errado, que lá na frente vai te trazer problemas burocráticos para isso. Entendeu? Então, você, exemplo agora, digamos que você vem para cá em março do ano que vem. Janeiro de 2023. Isso. Ótimo. Então, você comece a pagar agora, só que, obviamente, você está pagando com o código normal do Brasil. Chegou no exterior, de acordo com o país no qual você for morar, a gente tem um código próprio para poder colocar. E aí sim você vai começar a seguir os pagamentos, os valores são os mesmos. Isso é uma outra coisa, porque já me perguntaram, eu não quis trocar o código porque disseram que custa 3 vezes mais por morar no exterior. Eu falei, gente, o valor é literalmente igual. O valor é o mesmo, só muda o código. Só que esse código pode fazer um estrago na sua vida se você estiver pagando a vida inteira com o código errado. Entendeu? E faz a saída definitiva? Não, de jeito nenhum. É isso que eu te disse que é a pergunta mais perigosa, que foi a última, porque é outro erro que eu escuto muito as pessoas falando aqui, inclusive formadores de opinião. Tem uma atriz muito famosa que mora na Flórida, foi da Globo, de Malhação, e me falou uma besteira dessa, porque uma amiga em comum foi intermediar para eu fazer a consultoria dela, e ela disse assim, não preciso dessa consultoria não, porque eu não tenho direito a me aposentar no Brasil, eu já dei a saída definitiva. Eu falei, gente, uma coisa tem nada a ver com a outra. Primeiro, vamos entender. Saída definitiva, a gente está falando de Receita Federal. A aposentadoria chama INSS. Já aí são órgãos diferentes. Né? Então, saída definitiva não tem a ver com aposentadoria. Então, você já viu a besteira que essa criatura falou. Bom, a segunda besteira é ela dizer que deu a saída definitiva e batendo assim no peito com muito orgulho. Agora, eu vou dizer para vocês qual é a armadilha da saída definitiva, que é a Receita Federal. Todo mundo aí, ou aqui, que é brasileiro, que são brasileiros, ou tem imóveis no Brasil, ou pensam em ter imóveis no Brasil, e quando você dá a sua saída definitiva do Brasil, você está trancando a sua vida fiscal para o Brasil. Ou seja, você vem em janeiro, deu a saída definitiva. Daqui a 5 anos, 10 anos, você e seu marido juntaram um dinheirinho e vão comprar um imóvel, vocês vão pagar imposto de investidor internacional. Muito mais caro do que se você como brasileira nata. Entendeu? Então, você nunca deve fechar a porta. Você sai do Brasil pela porta da frente e deixa ela entreaberta. Nunca faça isso. Você está dando armas para o governo te taxar. E te taxar feio. Então, não faça a saída definitiva. Aí as pessoas falam muito, mas o imposto de renda. Ora, se você não está no Brasil, faz até aquela declaração simplificada. Faz o simples, que você pode fazer você mesma pela internet. E você está em dia, você está quite com a sua situação fiscal, não dá saída definitiva, porque não te veta nenhum direito no futuro de você ter um patrimônio e não ser taxada como se fosse uma estrangeira, quando você é brasileira. Então, nunca deem saída definitiva do Brasil. Deixe sempre a porta entreaberta. Que legal, que ótimo. Muita informação importantíssima. Já estou aqui com a pulga atrás da orelha pensando o que eu vou fazer. A gente está tendo umas perguntas aqui. A Mari perguntou como é que ela faz para começar a pagar. Ela não sabe nem por onde começar. Ela já está há uns 4 meses nos Estados Unidos, parou de trabalhar e não começou a pagar no Brasil. Como é que ela faz para pagar esse gap e por onde ela deve começar? Não, então, se ela já sabe o gap que ela tem, o buraco, né, o período em que ela
parou, então ela já sabe quanto tempo retroativo ela pode calcular e fazer esse pagamento. Lembrando que esses cálculos de retroativos, a gente não precisa fazer processo dentro do INSS para fazer esse cálculo. Então, eles permitem que a gente possa voltar no tempo, pelo menos 6 anos para trás. Então, se esse gap dela está dentro de um tempo de 6 anos, a gente tranquilamente faz planilha de cálculos, né? E coloca juros de governo e tal. E ela pode, inclusive, pagar parcelado, não precisa pagar de uma vez, né? E ela vai quitando esse período devedor. E começa a pagar imediatamente, entendeu? Aí ela pode procurar, não sei em que estado americano ela reside, né? Mas ela pode procurar uma assessoria profissional para isso, porque eles vão dar todos o suporte para ela. Que ótimo. O senhor também trabalha com assessoria, né? Sim, eu atendo brasileiros no mundo inteiro. Exatamente. Assim, é mais uma opção. O É, Dr. Mark, em todo momento, ele foi muito tranquilo comigo. Ele falou: olha, Cristiane, existem outras pessoas, você pode procurar qualquer pessoa no mercado. Isso aqui não é uma venda, muito pelo contrário. Ele se pôs muito solícito para conversar com brasileiros, porque muita gente não sabe e acaba perdendo. E no momento que mais precisa, porque a aposentadoria ela pode ser por tempo de serviço, por idade, mas ela também pode ser por doença. Então, no momento que a gente mais vai precisar, e você está nos Estados Unidos, que não é um país tão acolhedor para a pessoa que está doente, você vai precisar e você não vai ter essas informações. Então, assim, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente e dando essas informações gratuitamente. E se alguém precisar, existem outros, mas existe o Dr. Mark que a gente conhece, a gente confia e sempre vai indicar, com certeza. Tô com mais perguntas, já elogiei para poder perguntar mais. Peraí que eu tô apertando aqui tem no uma botão. coisa interessante aí. Geralmente, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, eu gravei agora no sábado um podcast, né? E para um grupo de mais de 10 mil brasileiros de uma região, né? E aí as pessoas sempre... Ah, mas o seu telefone? Eu falei, gente, meu nome é de domínio público, então as pessoas podem me achar. Às vezes eu fico meio acanhado de você ver que eu disse, ela pode buscar uma assessoria profissional por onde ela estiver, porque, assim, graças a Deus, cheguei num patamar que eu não sou, tipo, vendedor de Casas Bahia, né? Então, assim, eu tô muito mais para ajudar e informar do que propriamente, é claro, eu sou um empresário, eu sou um advogado, mas eu prefiro 1000 vezes, aí a meu lado espiritual falando, que eu tenho essa questão, essa missão de informar, tanto é que eu não cobro para fazer palestra, né? Eu não cobro nem consulta, né? Eu faço de graça, principalmente porque eu sou palestrante em igrejas, né? Então, nunca cobrei. E tenho o maior prazer, porque eu entrei no INSS, eu tinha 22 anos de idade. Eu já passei dos 50. Então, aí você já faz uma conta, né? A vida inteira, isso para mim tá na minha pele, né? Então, hoje, quando as pessoas me fazem perguntas de INSS, eu respondo com maior alegria, porque faz parte da minha... Então, assim, quando a pessoa pergunta, por isso que eu digo, no primeiro momento, eu digo, olha, você não sei onde você mora, mas você pode buscar uma... Eu não tento vender o meu serviço para não ficar uma coisa, assim, meio constrangedora. Né? Agora, é claro, se a pessoa quiser procurar, meu nome está em todas as plataformas. Com certeza, pode deixar que a gente sempre vai indicar bem positivamente. Estou com outras perguntas e já vou fazer para o senhor. A Paty, do Rio de Janeiro, ela pergunta se os investimentos em corretoras no Brasil podem ser mantidos. Ela é uma investidora nata, uma enfermeira que investe e está com dúvidas em relação aos investimentos no Brasil nas corretoras. Podem ser mantidos normalmente? Ou se tem algum problema? Não, problema não tem nenhum. A pessoa pode manter os seus investimentos. Uma coisa é a pessoa me perguntar o que eu acho de investimentos feitos no Brasil. Né? Eu gravo isso sempre em podcasts ou entrevistas e eu sou sempre unânime em dizer a mesma coisa. Assim, a partir do momento em que você sai do Brasil, eu aprendi uma coisa muito com a pessoa de interior do Brasil que eu conheci ao longo do mundo, né? Porque o chamado caipira, né? O caipira está em Paris, está na Alemanha, está aqui, mas eles têm uma sabedoria ímpar do campo. E uma delas diz assim: o que engorda o gado é o olho do dono. Então, a partir do momento que você está no Brasil, seus investimentos estão aí. A partir do momento que você sai do Brasil,
o seu dinheiro tem que te acompanhar, né? Então, eu não aconselho ninguém que está com ideia de viver no exterior, né, de ter investimentos no Brasil, a não ser que sejam investimentos em imóveis, porque isso aí é seguro em qualquer lugar do mundo, mas o Brasil, economicamente, é um país muito instável, politicamente, economicamente, né? Nós tivemos exemplos aí há 40 anos atrás, 30 anos atrás, Plano Collor, né? Eu, como auditor da Previdência, peguei muita gente desesperada que faziam planos de previdência privada em bancos brasileiros, e esses bancos quebraram, e os banqueiros foram embora para a Suíça, e as pessoas perderam investimentos de 20, 15 anos, então eu tenho muito receio. Agora, você me fez uma pergunta em off, que era em relação ao 401k, né? Que você chama de 401. um K. Já vou mudar. Mas Já. quando você falou, eu levei até um É baque. Eu isso. falei, ué, porque aqui a gente já está tão acostumado, 401k, 401k. Aí você falou assim, 401k? Eu falei, ué, o que é isso que eu não sei? Bagaça é essa. Eu falei, que é? Aí eu fiquei, aí eu coloquei no papel. Ela falou 401k, eu falei, 401k, Ok, né? exatamente. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, eu aconselho as pessoas fazerem seus planos de previdência, privado, inclusive, né? Uma vez que o Social Security paga muito pouco, né? As aposentadorias americanas são de baixo valor, baixo custo. Então, eu sempre aconselho a pessoa a buscar, sim, planos de previdência privada aqui, mas no Brasil não aconselho, não. Agora, enquanto ela estiver, a nossa amiga estiver no Brasil, a história do olho do dono que engorda, né? O gado. Então, ela mantenha lá. Agora, se ela quiser sair do Brasil, se ela já puder, estiver em época de poder fazer resgate de investimentos, eu aconselho ela a trazer esse dinheiro, mesmo que numa, entre aspas, perda de desvalorização de cambial de real para o dólar, mas ainda assim vale a pena ela injetar aqui, né? Porque ela está injetando em dólar, é diferente. Que é uma moeda muito mais forte, a gente consegue ver. Não tem a Eu tô ver. até assustada porque ele tá batendo meu euro, tava toda contente ganhando em euro e agora a coisa desandou por causa do inverno, mas vamos Sim, acompanhando com certeza. Outra pergunta é o Júlio César, ele está perguntando se quem é servidor público estatutário. É a mesma questão do militar, não é? A sim, gente, quando pega os nossos anos de serviço, consegue levar para o INSS, não é isso? sim, exato. No caso aí, tem que entender do Júlio, né, o nome dele, né? Júlio, isso. Se ele está se desligando, se ele está pedindo exoneração do órgão, ou se ele vai continuar com vínculo estatutário. Se ele continuar com vínculo estatutário, ele vai continuar tendo os seus vínculos ligados ao órgão dele. Mas se ele pedir uma exoneração porque ele está migrando para um outro país, uma outra aplicação de trabalho, visto de trabalho, aí sim a gente aproveita todo o tempo dele de serviço público, seja municipal, estadual, federal, a gente aproveita, joga a verba dentro do INSS e você ganha aquele tempo integral, né? Que você trabalhou no serviço público, volta, entra para dentro do INSS, migra tudo direitinho. E hoje, se a pessoa tem 15 anos de serviço, por exemplo, e tem 39 anos de idade, um caso assim aleatório, quanto a pessoa tem, quanto tempo ela contribui e com qual idade mais ou menos, a gente sabe que de tempos em tempos isso muda, mas qual idade mais ou menos a pessoa consegue se aposentar no Brasil? Então, lembrando a história que eu falei do artigo 5º, que te dá o direito adquirido, então, assim, você tem aposentadorias no Brasil que a mulher, se ela atingir, independente da idade que ela tenha, se ela atingir 30 anos de contribuição, ela aposenta. Se o homem atingir 35, ele aposenta, independente da idade que tenha. Porque se você começou a trabalhar lá e contribuir com 16 anos de idade, você chega aí com 50, 50 e pouquinho, já com o seu tempo completo para poder aposentar. Então, depende muito de quando você começou a contribuir, sem parar e vindo direto. Então, hoje, eu fiz agora, coisa de 2 meses atrás, a aposentadoria de uma brasileira em Portugal. Ela tem 48 anos de idade, aposentada por tempo de contribuição, com os 30 de contribuição. Porque desde que ela saiu do Brasil, que ela tinha 17 anos, e ela veio junto com os avós, a mãe dela, que ficou no Brasil, continua pagando para ela a autonomia dela lá.
né? E aí chegou no tempo, ela fez o jus à aposentadoria com plenos 48 anos de idade. Então, isso depende muito de quando você começa. Então, eu vou pegar esse gancho e dizer uma coisa que eu falo sempre nas minhas palestras. Eu escuto muito brasileiro, quando eu estou fazendo palestra, dizer assim, aposentadoria para mim agora ainda não, eu vou esperar ficar mais velho para pensar nisso. Olha o erro. É uma questão de lógico que eu vou dizer agora. Quanto mais novo você começa, mais novo você termina. Quanto mais velho você acordar para a vida, mais velho você vai levar para aposentar. Então, o cara que me diz isso é um cara que hoje tem 55 anos. Quando eu tiver velho é que eu vou pensar. Quando ele tiver velho, que é com 70, é que ele vai pensar em pagar, vai descobrir que só com 100 vai aposentar. Entendi. Entendeu? Então... A Luciana está perguntando para a gente se essas ações elas precisam ser feitas antes de pedir a exoneração. Porque muita gente já pediu a exoneração e está aqui assustado pensando no que vai fazer. Tem alguma coisa que você possa fazer antes de pedir a exoneração? Só pedir o tempo de serviço e calcular aí o tempo que ficou sem pagar, é isso? Exato, exato. Você não precisa fazer nada antecipado. Você pediu exoneração, saiu a sua exoneração, você pede a verbação no caso, vocês vão pegar um documento chamado CTC, Certidão, Tempo, Contribuição. A sigla é CTC, né? Então, é Certidão, Tempo de Contribuição. Vocês pegam essa certidão no órgão de vocês e a verba junto do INSS. E a verba em conjunto, né? Outra pergunta que estão me fazendo em relação ao INSS. Existe a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, mas existem outros direitos específicos que tem no INSS no Brasil. Eles valem no exterior? Como? Auxílio doença, eu não sei muito bem, mas vou perguntar para o senhor, só me corrige que o senhor é o especialista nisso aí, eu sei de sonda. O auxílio doença, auxílio maternidade. Algum desses auxílios são passíveis de serem adquiridos efetuando esse pagamento? Como é que funciona isso? Tem alguma outra contribuição que possa ser feita para o brasileiro continuar tendo direito a esse valor? O auxílio-doença, assim como a aposentadoria por invalidez, pensão por morte, tudo isso o brasileiro está coberto da mesma maneira como se ele estivesse no Brasil, né? O salário maternidade, ele é um salário que é devido ao seu trabalho, geralmente em empresa no Brasil, ou quando você é autônomo no Brasil. Quando você está no exterior e você é um prestador de serviços fora, então, geralmente, o INSS, ele questiona muito o salário e maternidade, porque é um benefício que só dura 4 meses, né, para gestante, né, para a mulher gestante. Mas auxílio-doença, sim. Invalidez, sim. Totalmente, né? A única questão aí é que a gente precisa entender novamente a questão de quem está com documento e quem está sem documento. Os benefícios que são necessários, uma perícia médica, você provavelmente vai ter que ter o documento, porque essa perícia vai ser feita no Brasil. Então, é o único caso que a pessoa sem documento nos Estados Unidos, ela não vai ter o direito, a não ser que vá no Brasil. Desista de morar nos Estados Unidos, você vai lá e pega, né? Mas fora isso, não, porque ela precisaria fazer essa perícia lá. É o único caso. Os outros benefícios chamados administrativos, que não precisa de perícia médica, coberto 100%. Que maravilha, isso é muito bom saber. E me diz uma coisa, o senhor sabe alguma coisa em relação à aposentadoria americana? Tempo de contribuição e idade? Só para a gente informar que a maioria da gente não tem essa noção exatamente de como funciona. Pelo Social Security Number, e a gente sabe que tem que pagar uma previdência privada para complementar. Exato. Eu vou até começar pelo final, que você fala da previdência privada para complementar, e aí de novo vamos lá no 401k, né? Ou 401k aqui, né? O 401k, ele é um planejamento de previdência complementar interessante, porém você tem regras que você precisa saber que existem para ele. Exemplo, você só pode comprometer até 15% do seu salário nessas contribuições do 401k, limitados aí em até $18 mil no ano. Então, o seu rendimento não pode ultrapassar $18 mil no ano. Então, é uma poupança. Na realidade, o 401k é uma poupança
que o governo estabeleceu através da empresa, que a empresa pode entrar com um dividendo e você entra com outro, né? E que não pode ultrapassar 18 mil no ano. Então, ele é muito variado em cima do quanto você ganha. Uma outra coisa que é importante saber do 401k, que você está lá acumulando, o teu tempo está passando, mas você não pode tirar esse valor antes dos 59 anos e meio de idade, né? Porque se você for tirar antes disso, você vai ser penalizado em 15% do IRS. IRS é o Imposto de Renda Americano, né? E vai também ser taxado pelo próprio Social Security, porque você está tirando antes do prazo. Então, por isso que aí voltamos de novo no plano de previdência, existem empresas sólidas nos Estados Unidos, com mais de 100 anos de tradição, que te oferecem planos, às vezes, até mais convidativos do que o 401k. Agora, é bom? É ruim? Não, é bom. Mas existem também outros planos que podem te dar rentabilidade melhor e proteção nesse seu patrimônio. Voltando na questão da idade do Social Security, aqui sim, obedece, aqui não tem jeito. A idade é fundamental para a aposentadoria americana. Então, as idades começam a partir de 62 anos, tá? Sendo que nunca é aconselhável você pegar os 62 porque o valor é bem baixo. Então, eles começam a fazer escalas de idade para que esse valor vá subindo, né? Então, 62 é uma escala, 64 é outra, 65 é outra, 67 é outra e 70 é a última escala. Uhum. E por ordem de grandeza, porque a gente não tem a menor ideia de quanto a gente está falando, só para a gente ter uma pequena noção de quanto valor a gente está falando com 62 anos, por exemplo. Então, porque aqui é de acordo com aquilo que você recolhe, com aquilo que você declara anualmente de rendimentos. Então, essa pergunta ela é baseada naquilo que você for declarar durante o ano. Geralmente, gente, tem uma outra coisa, como eu estava falando da saída definitiva, me veio agora uma outra informação que nós temos um profissional aqui chamado contador, o mesmo que tem no Brasil. Quando você pega contadores, geralmente imigrantes, como nós, esse contador, ele para te ajudar, ele vai sempre te dizer assim, não declara muito alto não, que você está jogando dinheiro fora. Declara muito alto não. Então, para você meio que maquiar o quanto você ganha na realidade. Claro, se você desconta na folha de pagamento de uma determinada empresa, você não tem como maquiar isso. Mas se você ganha um percentual e por fora você ganha outro, ele começa a te incentivar a fazer uma maquiagem na sua declaração. Só que eu costumo dizer o seguinte, uma hora a conta chega. Entendeu? Porque hoje é vantajoso a beça você declarar lá ficticiamente que você paga, que você ganha 7 mil dólares no ano, quando você ganha 40, exemplo. Né? Mas quando a conta for chegar, é quando você justamente mais vai precisar do dinheiro na hora de receber. Aí o governo diz o quê? Ué, você declarou a vida inteira 7 mil, baixinho, tal, então teu salário de Social Security são 500 dólares. É isso que eu queria entender. A Entendeu? média de Social Security americana, qual é a média assim, que as pessoas recebem? É entre 500, o menor, e tem algum teto igual no Brasil, que tem um teto? Não, na realidade existe até menor do que 500. Existem valores de 250 dólares por mês, né? Mas por quê? A pessoa que declarava pouco, uma hora a conta chega. Mas hoje o maior salário do Social Security, então você tem o menor que é 250 dólares, né? E você tem o maior, não conheço ninguém nos Estados Unidos que ganhe do Social Security mais do que 3.700 dólares. Mais de quanto, desculpa? 3.700. 3.700. Tem que completar mesmo, gente. Ó, povo, vamos completar. Sim. Porque senão não vai dar, não. Agora, me diz o senhor, uma pessoa que está chegando aí com 40 anos de idade nos Estados Unidos, na condição de imigrante legal, que vai começar agora a contribuir nos Estados Unidos. Ela vai contribuir normalmente, vai botar um contador para botar tudo certinho, e aí ela começa a ser elegível para aposentar a partir dos 62. E é isso que o senhor falou, né? Isso vai aumentando e não é legal aposentar com menos, né?
Como é que funciona aqui nos Estados Unidos? É a idade, que começa a partir de 62, mas você tem que ter uma pontuação de 40 pontos, né? Esses 40 pontos são grupos de valores que vão acumulando num total de 10 anos. Então, a cada 10 anos, você tem que formar 40 pontos. Formou 40 pontos, você já garantiu um valorzinho de aposentadoria. Não tem a idade, esse valor fica acumulado lá como numa geladeira para você. Fez a idade, digamos que você chegou aos 62 e juntou grupos de 40, 3 grupos de 40. Né? Então você tem lá. Eu juntar 2 grupos de 40. Fui com 40, fui com 40 e chegou a 62, com 20 anos de contribuição. Com 20 anos você tem 80 pontos em média. Né? E aí onde eles vão te dar equivalente àquilo que você declarou nesses últimos 20 anos. Entendi. Eles vão pegar a pontuação que você tem, diz assim, a Cristiane declarou, sei lá, 40 mil. Ela tem 80 pontos, então eu vou dar para ela $1.800. Mas se a Cristiane declarou 7 mil, pode ter 120 pontos, ela vai ganhar $700. Entendeu? Então, é baseado no quanto você recolhe, na pontuação que você tem. Aí faz vão parear isso. Uma pergunta aqui que fizeram para mim é a Janaína. A Janaína fez até parte da nossa mentoria recentemente. Janaína perguntou se a insalubridade conta para aposentadoria mais cedo. Se tem alguma coisa disso nos Estados Unidos. E se isso conta no Brasil também? Quando ela começar a declarar e não estiver mais trabalhando como enfermeira no hospital, e sim como declaração, como o senhor orientou. Lembra lá no início eu estava falando dos direitos que ao longo dos anos a sua categoria, que, nossa, maravilhosa, foi perdendo, o governo foi tirando. Começou no Fernando Henrique Cardoso, cortando um monte de direito. O enfermeiro, assim como o médico, o pessoal profissional de saúde, eles tinham uma coisa chamada SB40, antigamente, que era um formuláriozinho que o próprio sindicato de vocês preenchia na hora da sua aposentadoria e convertia em 40% do tempo que você trabalhava 10 anos no hospital, ganhava mais 40% em cima disso. E aí o Fernando Henrique lá atrás cancelou isso, cortou essa insalubridade que ela era devida à categoria. E aí a própria categoria de vocês entrou na justiça e aí fizeram uma meia-culpa à justiça e reconheceu o direito da seguinte forma: não existe mais pela categoria, mas existe se você está exposto em agentes químicos, físicos ou biológicos. Aí a sua própria categoria, ou o hospital no qual você está lotada, ele emite um documento que hoje chama PPP, 3 P's de pato. Que é Perfil Psicográfico Profissional. E através dele, sim, se o hospital ou a sua categoria, ou sindicato, colocar qual o risco que você está exposta, químico, físico ou biológico, se um desses 3 riscos estiver dentro do Código de Segurança de Trabalho, aí você, sim, você pode ter redução do tempo em termos na jornada de trabalho. Isso no Brasil. Os Estados Unidos não tem isso. Estados Unidos não tem nada disso, não, né? Não. Tá ótimo. Gente, acho que assim, a grande maioria das perguntas foram respondidas de maneira muito, muito, muito rápida, muito objetiva. Agradeço o senhor assim, imensamente disponibilizar esse espaço para os enfermeiros, porque a gente tem muita dúvida. Vou deixar o contato do senhor, mesmo que o senhor não goste, vou deixar o contato do senhor para os nossos mentorandos e para o pessoal que segue o Nurse, porque tem muita gente com dúvida e, de repente, se tiver uma possibilidade de fazer uma consultoria, a gente com certeza indica. E aí eu queria saber do senhor, só para terminar assim, essa live, que para a gente foi sensacional, já estamos quase com 1 hora de live. Eu vou fechar para conseguir gravar, porque eu vou botar ela no YouTube, vou botar no podcast, vou salvar, vou enviar para o senhor, porque essa live tem muita informação útil. O senhor deixa algum recado, alguma mensagem para os enfermeiros brasileiros que estão fazendo esse processo, estão indo legalmente e querem ficar regulares, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, para se aposentar? Tem alguma mensagem para a gente? Eu tenho uma mensagem positiva de incentivo
e, ao mesmo tempo, ela tem um saudosismo lá no fundinho, porque eu costumo dizer assim, gente, infelizmente, quem está aí no Brasil é um salve-se quem puder. A categoria de vocês, vocês ralam muito, vocês ficam expostos a todo tipo de doença. Nossa, e infelizmente vocês não estão sendo valorizados no Brasil. Mas no exterior, vocês são muito reconhecidos e muito valorizados. Então, quem tiver a oportunidade de sair do Brasil, infelizmente, saia, tá? É um conselho que eu dou para qualquer pessoa, amiga, qualquer pessoa da minha família. Eu não vejo a hora. Eu ainda tenho uma irmã no Brasil, que mora no Brasil, e eu falo na cabeça dela o tempo todo. Eu acabei de fazer a aposentadoria dela, querendo que ela saia do Brasil. É a nossa terra, amamos o Brasil, mas o Brasil não está cada vez menos favorável para pessoas de bem morarem lá, né? Então, assim, se você tem uma profissão linda, importante, como o enfermeiro, saia do Brasil. Você tem oportunidade, você tem um campo imenso no exterior para você trabalhar, ser bem reconhecido. Aqui, os enfermeiros nos hospitais, eles são tão respeitados quanto o médico, entendeu? Então, para você ter uma ideia como há uma valorização desse profissional aqui fora, né? Então, saiam do Brasil enquanto vocês possam, né? Eu dou o maior apoio a vocês e porque é uma profissão digna, né? E muito bonita e dependemos de vocês, né? Então, infelizmente, para quem está no Brasil, vai perder uma categoria maravilhosa. Mas, felizmente, para quem está aqui, vamos ter os cuidados maravilhosos de vocês. Exatamente. O enfermeiro brasileiro é reconhecido internacionalmente como um dos melhores a prestar cuidados. Então, a gente fica muito feliz com as suas palavras. Não, é E verdade. nesse momento eu encerro a live, vou deixar tudo gravado. E quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma consultoria, que já está nos Estados Unidos, muita gente já está nos Estados Unidos e precisa regularizar a situação, por favor, eu vou deixar marcado o arroba aqui do Dr. Mark. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada. Agradeço demais a presença do senhor e obrigada a todos que ficaram aqui com a gente nessa noite. Uma boa noite. Eu te agradeço, inclusive, assim que você chegar no Texas, você me avisa, eu vou te mandar uma canequinha dessa aqui, que é da minha consultoria, né? Que tem aqui aposentadoria para brasileiros no exterior, né? Vou te mandar, eu mando para os meus clientes, né? Vou mandar a sua, do seu marido, para o Texas. Adorei, adorei. Já tô querendo ir já. A gente vai em janeiro de 2023 e eu vou cobrar e depois vou postar aqui dizendo que ganhei a minha canequinha. Oba, claro que eu vou gostar. Muito obrigada. Uma ótima noite para todos, tá bom? Vou deixar tudo gravado. Gente, ouve tudo de novo. Vou botar no podcast também. Ouve tudo, muita informação importante. Muito obrigada, Dr. Mark. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos.